vamos começar a confecção da peça. Pegue, por favor, o material que fica aqui abaixo na descrição. Além da descrição, ele vai aparecer aqui rapidamente. Pause para anotar. Anotou, leu a descrição, leu os materiais, viu todas as informações, observações, etc. Cortou os barbantes, os fios de malha, na verdade. Vamos começar a trabalhar. E neste vídeo nós vamos aprender como fazer uma sobreposição ou uma ombreira em macramê para a gente colocar, para vocês colocarem por cima das roupas, para dar um efeito diferente. Muito legal, pessoal. Eu vi esta ideia em um vídeo que viralizou de uma moça muito famosa mostrando algo similar, e eu falei, vou resolver fazer uma inspiração e trazer para o canal. Então vamos lá. Aqui eu estou trabalhando com fio de malha, ok? Fio de malha extra premium da Fisher, ele tem 25 milímetros, ok? É um fio de malha premium na cor canela, canela especial. Tendo dado essas informações, vamos lá. Aqui eu tenho 28 tiras deste fio de malha colocadas enlaçada em mais uma tira. Para vocês posicionarem esta tira onde eu estiquei, a medida apareceu aí para vocês agora há pouco. Eu estou usando uma tira de fio de malha assim, ó. Eu dobrei ela, então tem uma pontinha aqui, ó, tá vendo? Esta pontinha. E eu dobrei ela desta maneira aqui e amarrei do outro lado. Então tem duas partes dessa mesma tira passando aqui por dentro dos demais que estão enlaçadas, certo? Olha lá, ó, tá vendo? Ela tá dada a voltinha aqui e aqui tá o restante dela. Tá legal? Bom, tendo feito isso, pra gente fazer as laçadas, nada mais do que vocês fazerem isso, ó. Junte as pontas do fio de malha, certo? Juntamos as pontas do fio de malha, passa por entre os seus dedos para você encontrar o meinho. Encontrou o meinho, você prende aí no suporte que você está utilizando, sem esticar muito, porque esse fio de malha ele estica um pouquinho, ó. Sem esticar, vamos trabalhar naturalmente com ele. Você só mantém ele reto aqui, aí você faz uma amarração do outro lado e fica assim. Ele vai ficar meio arqueado, porque conforme você vai pondo os barbantes, desculpa falar barbante, é que a gente trabalha tanto com barbante, quando é outro tecido, linha, a gente erra. Aí conforme nós vamos colocando os fios de malha, ele vai pendendo, né? Vai ficando pesado. Aqui eu tô colocando, pulei 2 dedos e comecei a colocar as tiras enlaçadas. As tiras enlaçadas, deixa eu retirar uma daqui para mostrar para vocês. É igual o que eu acabei de mostrar. Junte as pontas, passe por entre os seus dedos para você encontrar esse meinho aqui. Encontrou esse meinho, vira ele assim, passa por trás do suporte, abre a voltinha e passa as pontas que estão na frente por dentro dessa voltinha. Passa, puxa e aperta. Pronto, apertou, tá tudo certo. Se preocupe em deixar uma laçada bem uniforme, tá, pessoal? No decorrer aqui, porque aqui é onde vai ficar bem a mostra. Não precisa ser tão apertado, mas não tão frouxo, tá? Tem que ser um espaçamento natural aqui, ó. O bom de trabalhar com o fio premium, fio de malha premium, é que ele é sempre o mesmo tamanho, a mesma espessura. Quando a gente compra aqueles fios de malha de tecido residual, por mais que seja de qualidade, às vezes fica muito grosso, ele fica fininho, grosso, fino, tem muita emenda, e esse não, esse é uma coisa só. Bom, tendo feito isso, vamos lá. Nós vamos começar a fazer uma carreira simples de nós quadrados, ok? Atenção aqui, nós vamos pegar de 2 em 2 fios de malha. Aqui você pode aumentar, tá? Se você estiver fazendo por encomenda, faça a medida antes no pescoço da cliente para você saber. Às vezes pode ter que adicionar mais 2, mais 4 fios de malha aqui, e é importante que vocês não estiquem, porque senão, se vocês esticarem para fazer, depois que vocês tiram do suporte, a peça vai fazer, vai encolher, então deixa ela naturalmente. Aqui vamos fazer, pegando de 2 em 2, vocês vão fazer esse movimento aqui nas suas mãos. De um lado esquerdo, o fio de malha da esquerda, deixa esses 2 centrais e o outro da direita. Fez isso, independente se você começa fazendo por cima, se você começa fazendo por baixo, ou pela esquerda, ou pela direita, vai ter o mesmo resultado. O importante é que saia o nó quadrado, tá bom? Vamos respeitar a maneira que cada um vai fazer. Eu faço desta maneira aqui, ó. Pego da esquerda, passe por baixo dos centrais e por cima do da direita, formou o número 4 desta maneira, assim. Aí você pega o da direita, passa por cima dos centrais e por dentro da voltinha do da esquerda. Formou a primeira volta do nó quadrado,
faz esse movimento igual eu faço com as minhas mãos. Não precisa apertar demais, deixa natural, porque se você apertar muito o fio de malha, ele fica um nozinho minúsculo, tá bom? Então a gente não quer isso. E deforma também o fio. Agora você vai pegar o da direita, passar por baixo dos centrais e por cima do da esquerda. Pega o da esquerda, passa por cima dos centrais e por dentro da voltinha do da direita. Puxou a ponta, faz o mesmo movimento, fechamos o primeiro nó quadrado. Nós vamos fazer até esses dois aqui, com nós quadrados. Mais uma vez, devagar, porém sem falar. Terminamos a voltinha. Agora, no procedimento aqui, nós retiramos duas de cada lado. Ó, tiramos dois de cada lado aqui, para fazermos a carreirinha de baixo. Será mais uma carreirinha natural de nó quadrado. Então, ó, aí agora você vai pegar dois de cada nó quadrado anterior e faz. É importante para o pessoal, principalmente para você aí que é iniciante, mantenha essa haste onde a gente está trabalhando, mantenha ela o mais reta possível para vocês trabalharem. Então, continuem fazendo a carreirinha até chegar nesses últimos 4 fios, se preocupando em não apertar demais, tá? Segue a naturalidade da tensão. Terminando essa segunda carreirinha alternada, nós vamos voltar os fios que a gente tinha retirado do lado. Agora voltamos e vamos fazer mais uma carreirinha igual à primeira, utilizando todos os fios de malha. Preocupe-se aqui em deixar o nó quadrado bem na horizontal, igual o primeiro, tá? Cuidado para não deixar ele torto. Vamos lá. Agora o próximo aqui, vamos continuando a fazer e fazendo, aliás, essa outra carreirinha. Pronto, vamos lá. Como eu disse, não precisa apertar demais, certo? Pronto. Certo, pessoal? Façam essa carreirinha até chegar aqui nos 4 últimos e faça bem na horizontal, em paralela com a primeira. Agora, pessoal, na próxima etapa nós faremos o seguinte, completando aqui, nós vamos trabalhar em grupinhos assim, ó, aqui, aqui, outro grupo, enfim, grupinhos de 2 nós quadrados, ou seja, 8 pontas embaixo. Vou fazer aqui no início para vocês. Vocês farão novamente, façam um nó quadrado aqui, ó, tá? Pulando 2, façam um nó quadrado.
Aqui. Pronto. Só que agora, presta atenção aqui, deixa eu dar uma separadinha só para vocês entenderem o que eu estou falando. Prestem atenção aqui. Nós vamos pegar esse primeiro fio e vamos utilizar ele como guia e fazer festonê nele com esses três fios de malha, certo? Então, vamos lá, ó, presta atenção, ó. Aqui, fiz essa volta aqui, abracei o cordão, o fio guia, certo? Ó. Tá? Esse aqui é o fio guia. Você já guia ele para diagonal assim, ó, e leve a primeira voltinha lá em cima. Tá? Não precisa apertar demais. Pronto, fizemos a primeira volta. Agora vamos fazer o mesmo movimento, ó, dando a volta. Aqui, ó, certo? E pronto. Fizemos um nó festonê. Porque a cada duas voltinhas dessa que eu fiz agora é um nó festonê. Pega o próximo fio de malha, faz o mesmo movimento duas vezes pra gente fechar mais um nó festonê. Mais um. Pronto. Aqui, ó. Certo? Agora com o último deste lado aqui. Pronto. Pronto, fizemos aqui. Agora a gente passa para o outro lado aqui, ó. Deixa esses aqui por enquanto. Nós vamos trabalhar com esses aqui. Este aqui vai ser o guia. Agora a gente vai fazer o movimento espelhado para fazer o nó, ó. Aqui nós fizemos assim, né? E aqui nós vamos fazer desse jeito. Então, ó, esse é o guia. Movimenta o guia, pega o primeiro para fazer um nó e vamos fazer agora, tá vendo, ó? A voltinha é pro lado oposto, ó, tá vendo? Leva lá para cima. Fizemos a primeira voltinha. Agora novamente, ó. Duas voltinhas. Pega o próximo, dá a volta assim. Leva lá em cima. Mais uma vez. Leva lá em cima. Pega aqui. Leva lá em cima. Mais uma vez. Leva lá em cima. Fizemos os dois lados. Veja como que ficou. Agora nós vamos pegar esses dois aqui e fazer um nó festonê. Tanto faz, utilize qualquer um como guia pra gente fechar aqui, ó. Aperta lá. E pronto. Olha só o que a gente fez. Certo? Fizemos aqui. Agora pegue o próximo grupinho. Faça a mesma coisa. Então vamos lá. Tira dois de cada lado. Faz o nó quadrado. Aqui. Pronto. Fizemos ali. Agora separa. Pega este primeiro. Faz os festonês. Pega o próximo. Mais um aqui. Mais um aqui. E mais um. Pronto. Agora passa para o outro lado, um movimento espelhado, agora para esse lado aqui. Fizemos os dois lados, agora pega os dois aqui e vamos fazer a união aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Tá certo? Fizemos dois. Agora você vai completando e fazendo até o último grupinho aqui, ó.
Pessoal, aqui no canal nós temos a área de membros, assinantes. Então, se você quer fazer parte dos membros do canal, quer ajudar o canal de alguma maneira, clica aqui abaixo no botão Seja Membro e conheça as vantagens de cada nível. Nós temos vários níveis diferentes e cada nível tem um complemento diferente de benefício. Ao todo, os benefícios são acesso antecipado aos vídeos que irão estrear por algumas horas, bastidores, fotos de bastidores, enquetes exclusivas, postagens exclusivas. Nós temos vídeos exclusivos, alguns tutoriais exclusivos apenas para assinantes. Tem os selos personalizados, então você que é assinante, você vai ter emojis, selos especiais exclusivos do canal. Nós temos também a chave Pix que aparece aqui, se você quiser fazer uma contribuição. É de muito agradecimento que eu tenho, tá? Que ajuda demais a manter o canal. Esses valores são para a caixinha do canal, para a gente comprar mais barbantes, mais cordões, mais... às vezes precisa de uma ferramenta ou outra, tá joia? E também tem o botão Valeu Demais. Você pode destacar a sua mensagem contribuindo com o canal. Ele fica mais ou menos aqui abaixo, perto do botão Inscreva-se. Você clica ali e faz uma doação e destaca a sua mensagem, certo? Fizemos mais uma. Agora, pessoal, você faça até o último grupinho aqui. Fizemos toda essa carreirinha aqui. Agora você vai pegar, olha só, vendo aqui, ó, você vai pegar os 4 fios de malha centrais aqui, ó, entre um e outro, né, ó, o primeiro e o segundo desse lado, o primeiro e o segundo desse outro lado. Vamos fazer um nó quadrado. Você fará um nó quadrado na altura das pontas do ponto, ó. Você vai fazer assim, ó. Tá? Nessa altura aqui, ó. Faz um nó quadrado. Certo? Ó. Fizemos aqui. Faça em todos agora. Agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Pegando, ó, aqui da partir das pontas, você pega 1, 2, 3, 4 e dessa outra ponta 1, 2, 3, 4, certo? Nós vamos fazer um ponto, um nó festonê aqui, ó. Então começando por aqui, deixa eu tirar aqueles ali para não atrapalhar vocês. E esses aqui também, foco aqui. Pegando esse primeiro, segue então a carreirinha de nó festonê na diagonal aqui, ó. Não precisa apertar demais, tá, pessoal? Como estou falando durante toda a confecção da peça. Pronto, aqui. Agora vai para esse lado. Fizemos, pessoal. Agora aqui também, e você vai fazendo até o final. Pega agora mais um pouquinho. Agora faça. Fizemos esse lado, agora partimos para esse outro lado aqui.
E agora amarramos aqui. Pronto, pessoal. E vá fazendo. Agora pega esse grupinho aqui. Cuidado para não errar, ó. Nessas pontinhas você divide 8 e 8, 4 e 4, ó. Totalizando 8. Agora pega desse lado e faz também. E vá fazendo até esse último grupinho aqui, ó. Bom, pessoal, agora, tendo feito aqui, nós vamos fazer algumas carreiras espaçadas de nó quadrado. Vamos lá. Pegando, então, novamente de 4 em 4 aqui, certo? Aqui. Nós fazemos um nó quadrado na altura aqui, ó, das pontas, ok? Certo, pessoal? Ó, faça na altura aqui, ó, onde termina esses pontos. Essas pontas, na verdade. Certo? Ó, fizemos aqui. Agora você vai fazendo a alternância. Olha. Vamos lá. Separa dois aqui. Ok? Deixe 3 centímetros de distância da carreira anterior para você fazer esta. Olha, como eu disse, pessoal, deixa 3 centímetros de distância da carreira anterior, ó, 3 centímetros, e faça a próxima carreira, retirando 2 de cada lado agora, porque é uma carreira alternada. Terminando aqui então, ó, aí você volta os fios de malha pra gente fazer mais uma carreirinha aqui. Só que agora, pessoal, nós vamos fazer com 4 centímetros de distância, certo? Aqui foram 3, aqui embaixo vai ser 4, certo? 4 centímetros a próxima carreira, de espaço entre uma carreira e outra, certo?
Terminando mais uma, retira 2 de cada lado e vamos fazer mais uma carreira, ok? Esta carreira faça também com 4 centímetros de distância. Aqui, ó. Terminamos mais essa carreira. Agora nós vamos voltar aqui os fios de malha e fazer mais uma carreira. Agora, nesta carreira, 5 centímetros de distância, ok? 3, 4, 4 e agora 5 centímetros de distância. Aqui, ó. 5 centímetros aqui. Vamos lá. E agora, mais uma carreirinha, nós descemos, né? Nós vamos fazer a alternância aqui. E agora, 6 centímetros de distância. Aqui foi 5, agora aqui é 6. 6 aqui. Pronto. E agora, terminando esta, faça mais uma com 6 centímetros de distância, certo? Fez ela, aí acabou. Certo, pessoal? Faça até o final. Terminei, olha, pessoal, todas as carreirinhas. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas após essa traminha aqui de cima, ok? Por que eu fiz aumentando os centímetros de espaço? Para ela poder abrir, ó, tá? Ó, ela vai ter uma abertura melhor. Vou passar as medidas para vocês. Esta aqui é o que? É uma peça de vestuário em macramê, é uma ombreira em macramê, é um maxi colar em macramê, é uma sobreposição de roupa em macramê, tá bom? E a frase-chave do vídeo de hoje é ombreira canela, @macramê Vila dos Gatos, ok? Vou passar as medidas para vocês. A trama confeccionada
né? Desde aqui de cima até lá embaixo ficou com 32 centímetros, ok? 32 centímetros por 35 centímetros de largura. Pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês como que faz a amarração. Esta é uma opção, ok? Você pode, ao invés de fazer a amarração com o fio de malha, você pode colocar um fecho de metal ou alguma peça banhada, certo? Para ficar mais fácil. Aqueles fechos que são fáceis para enganchar um no outro, entendeu? Eu não coloquei porque infelizmente eu não encontrei aqui para estar pondo, era a minha intenção, mas deu certo também a amarração, ok? Olha aí o resultado, que lindo que ficou, né, pessoal? Pessoal, olha só, estou invadindo o vídeo aqui antes de acabar. Olha o que eu fiz. Eu consegui alguns fechos. Ó, esse aqui na verdade, isso aqui é para você pôr pingente, sabe? Ó. Então esse aqui, desse lado, aí eu encortei. Como que eu encortei aqui? Ó, eu só fui puxando o fio de malha que tá aqui por dentro para encurtar aqui esse lado, certo? Eu enganchei aqui de um lado e aqui do outro. Eu fiz a medição, né? No pescoço antes, deixei esse espaço e aqui eu coloquei uma argola com um fecho para ficar mais fácil, tá? Ó, aí a pessoa prende lá no pescoço e deixa assim por trás, ó. Aí fica amarradinho. E este fio de malha aqui que cai da sobra é uma proposta mesmo de deixar ele caído mesmo nas costas, tá? Para ficar esse detalhe. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Você pode puxar mais desse lado e ir encurtando desse lado aqui, tá? Ó. Tá bom? Você tem essa opção. Que aí, ó, o fecho fica no meio, entendeu? Então essa é a proposta, mas super dá também para você fazer a amarração direto aqui, caso você não tenha, tá bom? Aqui é só para deixar um detalhe a mais. E é isso, pessoal. Vamos voltar aí para o final. Agora o resultado final, veja só como que fica essa sobreposição na sua roupa. Aqui nós colocamos um look todo em tons terrosos, além da camisa branca, né? Fica bem justo no pescoço ali, fica bem bonito, como um maxi colar. Combinou com a bolsa, combinou com a calça. Olha que bonito que fica, pessoal. Para qualquer ocasião, independente da cor que você fizer, você vai criando seu look aí. Eu achei que ficou perfeito, ficou lindo, né, essa ideia? E é isso aí, pessoal, muitíssimo obrigado a todo mundo, os membros assinantes, a quem assistiu, todo mundo aí. Se inscreva, seja membro, ok? Muitíssimo obrigado, tchau, tchau!